Aí preparados para mais uma jornada de Romanos. 34ª lição hoje. Já são 34 semanas estudando esse livro e hoje nós vamos terminar o capítulo 8. Amém? Saudar os irmãos que estão acompanhando também pelo Facebook. Vamos orar para que a gente possa louvar a Deus e logo em seguida passar para essa versão da palavra. Deus, nós queremos, ó Pai, te louvar, agradecer o teu nome pela graça que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui mais uma vez para estudar a tua palavra, para aprender do Senhor, para conhecer o Senhor através da tua palavra, para que o Senhor possa continuar nos moldando, nos fazendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que as nossas vidas sejam edificadas em Ti e que a cada dia possamos cumprir o propósito do Senhor de a cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Que essa seja uma noite de crescimento, Deus. E a todos aqueles que estão aqui, que vão chegar, que estão acompanhando pelo Facebook, possam ser abençoados pela tua santa presença e pela tua palavra nesta noite. Nesse momento queremos dar início, adorando, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Seja bem-vindo neste lugar e que os nossos corações, Pai, sejam tocados pela tua presença nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, irmãos. A paz do Senhor aos que estão em casa também. Que fiquem até o final, porque vai ser uma bênção. E nós vamos começar louvando o nosso Deus, o Deus eterno e todo-poderoso, Senhor, que habita, Senhor, no mais altos céus, e cuida de nós, e zela por nós. Aleluia. Nós queremos declarar nesta noite, Pai, que não há outro Deus como o Senhor. O Senhor é o único. O Senhor é o Deus insuperável. Não há outro Deus além de Ti. Tu és poderoso, Tu és soberano, Senhor. Tu és grandioso. O Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Por isso nós estamos aqui nesta noite para Te dizer, Senhor, que não há Deus maior. Oh, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos dizer que não há outro Deus além dele. Que Ele é o maior. Aleluia, glória a Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior.
há nenhum outro Deus maior do que o nosso Deus. Ele é o Deus soberano. Pode se sentar. Glória a Deus. Vamos logo abrir Romanos no capítulo 8. Hoje nós vamos então encerrar o capítulo 8 de Romanos com essa 34ª lição. Aliás, tem alguns irmãos que não estão passando bem com dengue, o Bruno, o Clemente, o William, não sei se tem mais alguém, mas vamos ficar de pé novamente, vamos orar pela vida deles. Estenda suas mãos, Senhor, nós unimos a nossa fé no Senhor como igreja agora e queremos interceder e colocar na tua presença a vida do Bruno, do Clemente, do William, Pai, que não estão sentindo bem, estão, ó Deus, atacados pelo sintoma da dengue, e nós, ó Deus, intercedemos por eles agora e clamamos ao Senhor que os visite, Pai, lá nas suas casas, toque na vida deles com um toque de cura, de restauração, e que eles possam, Pai, ser restabelecidos na sua saúde, é o que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Esses são os que eu sei, né? Se tiver mais alguém que eu não saiba, Deus sabe a intercessão por eles também. Romanos, no capítulo 8, hoje nós vamos encerrar lendo, né, do versículo 31 até o versículo 38. Antes da gente ler, nós estamos aqui diante de dos grandes textos da Bíblia. Esse texto é considerado o auge da carta aos Romanos e também considerado um dos textos mais importantes da Bíblia. Tanto que nós vamos no final, hoje nós vamos encerrar diferente, né? Nós vamos encerrar cantando esse texto. Senhor, Ele vai nos conduzir, louvar a Deus com esse texto aqui no final. Um dos cânticos também que marcou, né, na minha vida, na minha conversão, esse cântico a respeito desse texto. Então, só para a gente nos situar, Paulo aqui ele vai encerrar essa grande sessão da carta aos Romanos, onde ele tratou de 3 assuntos. Na verdade, os assuntos mais importantes de toda a nossa vida. Ele começou falando, né, lá no capítulo 1, 2 e até a metade do 3, a respeito da perdição, que todos os homens eles estão perdidos. Tudo o que o homem fez e conseguiu por si mesmo foi se perder. E se vocês quiserem sentar junto lá perto, pode sentar junto. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Então ele começou falando, né, da perdição de todos os homens, então esse foi o primeiro assunto. Depois ele falou a respeito da justificação. O homem estava perdido, mas Deus proveu um meio para que o homem pudesse ser justificado, e isso foi através da cruz de Cristo. Amém? Então, o homem ele estava perdido, mas Deus proveu uma forma que partiu de Deus justificar o homem através do sacrifício na cruz do Calvário. E Paulo então declarou a respeito desses 2 assuntos, né, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, Romanos 3, 24, mas sendo, pois, justificados pela graça. Amém? Então, a respeito desses 2 assuntos, diz: todos pecaram e necessitam de salvação. Então pecaram, se separaram de Deus, mas foram justificados pela fé em Cristo Jesus, de graça, sem obras. Então Paulo primeiro deixa esses 2 assuntos bem claros, e aí ele vai responder ao questionamento que surge, né? Porque Paulo havia dito a respeito da graça, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então poderia surgir um questionamento: já que onde abunda o pecado, superabunda a graça, então é melhor continuar pecando para que a graça seja mais abundante. E aí Paulo responde a esse questionamento como igreja:
já que nós estávamos perdidos, Deus nos salvou e nos justificou, agora nós devemos abandonar o pecado e buscar a justificação de Cristo, que é o que ele diz aqui, né? Nós estudamos na semana passada. Qual é o propósito de Deus? Deus nos predestinou para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então qual é o grande propósito de Deus para a nossa vida? Qual é o maior desejo do coração de Deus para nós? O que é que realmente Deus não abre mão em nós? É que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. O propósito de Deus é que a cada dia aqui na terra nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo, até que um dia nós possamos ser perfeitos como Ele e viver para sempre com Ele na glória de Deus. Amém? Então, Paulo, desde o começo desse capítulo 8, nós vimos que Paulo, a preocupação de Paulo aqui é assegurar os crentes, os cristãos, aqueles que foram justificados. É bom lembrar que Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, uma grande igreja daquela época, e o propósito dele é assegurar a salvação em Cristo Jesus, assegurar que aqueles que agora estão vivendo no Espírito, eles estão salvos, e Jesus os salvou, Deus os justificou, e eles agora estão salvos. Eles poderiam ter a certeza de que eles estão salvos, porque havia muita divergência no meio da igreja, por causa dos gentios que chegaram na igreja, e aí aqueles que vieram, os judeus que haviam vindo do judaísmo, eles ficaram com aquela preocupação: para ser salvos, a gente tem que cumprir os rituais, fazer as coisas da lei, enquanto que os gentios não tinham esses costumes. Então Paulo fala: não, gente, nada disso. Uma vez que vocês foram salvos em Cristo Jesus, vocês estão salvos. Se vocês, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais na carne, mas no Espírito. Então Paulo desde o começo assegura. E agora nós vamos ler então a partir do versículo 31, que é o hino, de vitória. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou bem certo, seguro, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Eu falei 38, mas na verdade é 39, né? Glória a Deus por esse texto. Somente a leitura dele já é uma ministração tremenda para nós. Então Paulo, ele termina esse capítulo 8 tranquilizando os cristãos a esse respeito. Deus está ao nosso lado. Ele, o autor da salvação, aquele que nos justificou, ele continua ao nosso lado, nos capacitando a manter a nossa salvação. A base aqui de Paulo, para que nós tenhamos a certeza da nossa salvação, é essa: primeiro, que Deus está ao nosso lado, e segundo, não há nada e nem ninguém que possa nos separar desse amor. Esteja seguro disso nesta noite.
Esteja em paz no teu coração nesta noite, que nada e ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Preste atenção, se o Espírito Santo um dia entrou na sua vida, e ele entrou quando você aceitou Jesus Cristo, quando você recebeu a Cristo na sua vida, o Espírito Santo, ele entrou em você, o Espírito Santo passou a habitar em você, você foi justificado, você agora passou da situação de inimigo de Deus para amigo de Deus, como nós estudamos, a gente vem estudando durante essa carta. Então, se isso aconteceu na sua vida, esteja seguro, nada vai poder te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é uma segurança que nós precisamos ter, não ter dúvida a respeito disso, andar de cabeça erguida, seguras a respeito disso. Como nós já falamos aqui na lição anterior, nas lições anteriores, ainda que você esteja passando por lutas, por dificuldades, sofrendo dores, acontecendo na sua vida coisas que você não gostaria que acontecesse, esteja seguro, o amor de Deus por você já foi provado na cruz do Calvário. Não tenha dúvida disso. Se Ele te salvou, você está salvo. Se Ele te justificou, você está justificado. Se você correspondeu a esse amor, nada vai poder te separar deste amor. Agora, Paulo desenvolve os seus argumentos a respeito disso, para mostrar isso, fazendo 4 perguntas bem retóricas, ou seja, perguntas que ele já sabe a resposta. A primeira pergunta, no versículo 31, ele diz, primeiro, quem será contra nós? Quem pode ser contra nós? E o nós aqui são aqueles que estão em Cristo. O nós aqui, Paulo está se referindo a ele e a igreja a qual ele está escrevendo. No caso, a igreja de Roma. Hoje, no nosso caso aqui, a igreja bíblica de Eliade. Então ele está dizendo, quem, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Então Paulo está dizendo aqui primeiro que ninguém pode questionar a nossa salvação. Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Paulo está falando isso aqui no sentido daquilo que estava acontecendo na igreja de Roma, questionamentos a respeito da salvação. Mas como pode esses gentios que blasfemavam contra Deus, inimigos de Deus, como pode agora, de uma hora para outra, eles estarem na igreja, eles disseram que herdaram a salvação, que agora também são povo de Deus? Como pode esse povo judeu que agora não cumpre mais os rituais, não cumpre mais a lei, como pode nos dizer que estão salvos? Então isso soa para nós hoje. Quantas vezes as pessoas dizem, como assim? Você fazia isso, fazia aquilo outro, eu conheço quem é você, eu já sei das coisas que você já fez na tua vida, como agora você diz que virou um santinho, como agora você diz que é da igreja? Quem aqui já enfrentou esses questionamentos? Eu enfrentei muito no meio que eu vivia, que eu convivia hoje. Todo mundo me respeita, eu chego lá no futebol, eu chego onde for, que os meus amigos não são crentes, eles me respeitam. Se alguém está falando, sempre quando tem alguém falando alguma coisa, contando algo, e eu chego, logo eles param, eles têm respeito. Mas no começo, como assim? Você que fez isso, fez aquilo, como pode agora você dizer que é da igreja, que virou santo? Então Paulo está dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode levantar alguma acusação contra nós? Então, esteja absolutamente certo. Muitas vezes as pessoas interpretam isso aqui, né? Quem será contra nós, como dizendo assim, eu sou todo poderoso contra os meus inimigos, né? Ninguém pode comigo, eu sou de Deus e ninguém pode contra mim. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando aqui a respeito de salvação, de acusação. Então ele está falando quem é contra nós, quem pode questionar, quem pode tirar de nós essa graça de salvação. Se um dia Deus nos alcançou, agora quem pode ser contra? Quem pode se levantar contra isso? E ele usa 3 argumentos aqui. Ele diz ainda no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas ele está falando aqui? O que vem antes. O que diremos a respeito dessas coisas? Que coisas? O que ele vem dizendo a partir do 28 até o 30. Vamos ver lá, do 28 ao 30. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com um fim,
aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia! Então Paulo está falando, quem pode? O que nós vamos dizer a respeito disso? Se foi o próprio Deus quem nos chamou, se foi Ele que nos escolheu, se foi Ele quem fez com que Cristo morresse na cruz do Calvário por mim, se foi Ele que me predestinou para ser igual a Cristo, se Ele me chamou, me justificou e até mesmo já me glorificou, então o que eu vou dizer a respeito disso? Como eu vou questionar? Como que eu vou chegar no Paulo e vou dizer, eu não tenho o que dizer? O que nós vamos dizer a respeito disso? Nós só temos que ficar quieto e dizer, louvado seja Deus, porque Ele me salvou. Sempre que alguém te questiona, mas você é isso, você é aquilo, outro, olha, meu irmão, o que eu vou dizer para você? O que eu vou dizer? O que eu posso dizer para você é que Deus me escolheu, me chamou, me predestinou para ser igual ao Filho dele. Ele me chamou, Ele me justificou. O que eu posso fazer? O que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? Outro argumento que ele usa aqui é, se Deus é por nós, ou seja, se o próprio Deus, não há ninguém maior que Deus, não há ninguém que possa sobrepor a Deus. Se o próprio Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas, o Deus eterno, que é agora, que é agora, que vai ser para todo sempre, um dia, lá no passado da eternidade, antes de criar o mundo, esse Deus soberano, Ele me escolheu, esse Deus soberano escolheu para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser igual a Jesus Cristo. Então, se esse Deus fez isso, se Ele é por mim, quem pode ser maior do que Ele para dizer o contrário? Quem pode impedir que aquilo que Ele determinou aconteça? Não, se Deus é por nós, e Ele diz assim, aquele 32, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, como que Ele não vai dar também juntamente com isso todas as coisas? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Se o mais importante, se o que era mais difícil, Deus já fez, porque Deus, Ele entrega o seu próprio Filho ao sofrimento sobre-humano. Ele entrega o seu próprio Filho sabendo o quanto ele seria maltratado, o quanto ele seria rejeitado, açoitado, colocado numa coroa de espinhos, zombaram dele. Ele sofreu tudo quanto é tipo de horror na mão dos cidadãos, dos soldados romanos. Ele precisou sofrer o abandono do próprio Deus. O próprio Deus teve que fazer silêncio e encolher as suas mãos diante do clamor dele. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi submetido a esse tipo de sofrimento. E se Deus fez isso, como que Ele não vai fazer as outras coisas? Essa é a segurança que nós podemos ter. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, como Ele não vai perdoar os meus pecados? Como Ele não vai me manter salvo? Como Ele não vai continuar me amando e fazendo por mim aquilo que é propósito dele? Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, quem será contra nós? O que pode ser contra você? Que tipo de situação pode ser maior na tua vida? Quem pode te questionar? Quem pode te destruir? Quem pode dizer algo contrário a respeito da tua vida? Não há questionamento. Mas é muito importante entender que o contrário também é verdadeiro. Se Deus for contra você, não há nada a teu favor. Não há quem possa intervir a seu favor. Se Deus for contra você, não há ninguém que possa te livrar das mãos de Deus. Não há ninguém que possa livrar das mãos do Deus vivo. Não há um poder maior a quem você possa recorrer se Deus for contra você. Por isso a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa. Então, ao mesmo tempo que não há
há quem possa ser contra aqueles que foram justificados por Cristo. Também não há ninguém que possa socorrer ou fazer algo contra Deus em favor daqueles que foram rebeldes, daqueles que não aceitaram tão grande salvação, daqueles que viraram as costas para esse Deus. Quem será contra nós? A segunda pergunta que ele faz é: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará alguma acusação? Quem pode fazer isso contra aquele que Deus escolheu? Veja agora que Paulo sai do nós e ele fala dos eleitos. Algumas traduções trazem eleitos, outras escolhidos. Não há acusação. Agora, o que eu quero que você entenda é que Paulo está dizendo isso aqui, não é porque realmente não existe nada, nenhuma acusação contra nós, porque existem muitas. Existem muitas. Se a gente for pegar aquela lista que Paulo dá no capítulo 1, no capítulo 2, vai existir sim acusações contra nós. Talvez basta perguntar para o seu vizinho, perguntar para sua esposa, perguntar para a pessoa que está com você no trabalho, na escola. Sabe, talvez eles vão ver que realmente sim há acusação contra você. Há coisas que você faz que é digno de acusação, mesmo sendo escolhido, mesmo sendo eleito. Talvez tem coisas que você faz que são dignas de acusação. Talvez tem coisas que você deixa de fazer, porque eu já expliquei aqui, nós preocupamos muito com o pecado no sentido do que nós fazemos, né? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas é pecado também quando nós deixamos de fazer aquilo que a gente deveria fazer. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, há coisas, Paulo não está dizendo isso aqui, não é porque não exista, não há motivo de acusação contra nós, porque nós sabemos que há sim. Quantas vezes nós tropeçamos, quantas vezes nós falhamos, pensamos coisas que não deveríamos, falamos, então se for falar a respeito da língua, né? Da língua, esse pequeno órgão que o Tiago fala que é capaz de incendiar um bosque inteiro, é uma faísquinha só, uma linguinha só, mas pode incendiar um bosque inteiro. Quantas vezes nós pecamos com a nossa língua, com maledicência, com blasfêmia, com fofoca, com injúria? Quantas vezes com mentiras, com palavras de arrogância? Quantas vezes a gente vai onde a gente não deveria ir? Então o que Paulo está falando aqui não é que não há motivo de acusação contra nós, porque há sim motivo de acusação contra nós. Há motivo de acusação contra você, há motivo de acusação contra mim. Nós não somos perfeitos, você não é perfeito nas diversas funções. Eu não sou um marido perfeito, um pai perfeito, um pastor perfeito, estou muito longe disso. Há motivo sim de acusação, mas então por que Paulo diz isso? Por que Paulo fala que não, quem pode tentar acusação contra os escolhidos de Deus? Ele mesmo responde no final do versículo, porque é Deus quem nos justifica. É Deus. Não é porque nós somos justos, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores, mas é Deus quem nos justifica. Aquele que foi justificado por Cristo, toda vez que ele desliza, toda vez que ele peca, toda vez que ele faz algo errado, vem uma profunda dor de arrependimento. Sabe, vem uma dor de arrependimento que ele não queria fazer, ele não queria estar ali, ele faz, mas logo vem a dor, vem aquela situação de sofrimento, porque o pecado na vida daquele que é justificado faz com que ele sofra. Ele não consegue se sentir confortável com aquilo, a cabeça dele no travesseiro pesa. Ao contrário daquele que não foi justificado, que no máximo que ele sente é uma dorzinha na consciência quando sente. É Deus quem nos justifica. Eu não tenho por que ficar me justificando. Eu não tenho por que ficar tentando me justificar. Mas isso por causa disso, mas isso foi por isso ou aquilo. Não é verdade. Falar isso não é verdade. Eu não preciso ter esse cansaço. Eu não preciso. Eu posso evitar essa fadiga, porque há motivos de acusação contra mim sim, mas é Deus quem me justifica.
Então Paulo emenda, né, a terceira pergunta muito parecida com essa segunda pergunta. Então novamente entenda aqui, né, não é que não haja razão para isso, não é que não haja razão para que a gente seja condenado, mas Paulo, porque Paulo diz isso aqui, ele vai argumentar 4 coisas dentro desse próprio versículo. Vamos ler novamente o versículo 34, que é onde ele faz essa terceira pergunta: quem nos condenará? E aí ele diz: foi Cristo Jesus que morreu. Amém? Primeira coisa que ele fala: quem pode nos condenar? Se foi Cristo Jesus que morreu por eles, foi Cristo Jesus que morreu por mim e por você, então quem pode me condenar? Se aquele que morreu por mim não me condena, na verdade ele morreu para tirar a minha condenação, então quem pode me condenar? É muito duro quando a gente vê pessoas dando uma sentença de condenação contra outras pessoas. Está vendo que aquela pessoa não tem jeito? Olha lá, pensamos que aquela pessoa era de Deus. Está vendo aquela pessoa? Está vendo aquele outro? Eu não entendo como as pessoas podem dar uma sentença sobre alguém. Se eu não morri por ninguém, você não morreu por ninguém, as pessoas não morreram por ninguém. Foi Cristo Jesus quem morreu para nos livrar da condenação. Então, que motivo, qual a razão que nós podemos ter de dizer essa pessoa não pode ser salva, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa cometeu essa falha, ou aquela pessoa fez isso? Irmãos, foi Cristo Jesus quem morreu pelos seus escolhidos. Não fomos nós que morreram, senão o sacrifício seria imperfeito, mas foi Ele quem morreu. A segunda coisa que ele fala, ele não só morreu, porque se ele morresse seria em vão a nossa fé, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Glória a Deus. O nosso Deus não é um Deus morto. O nosso Deus não é um Deus que as mãos dele estão encolhidas, os ouvidos dele surdos. Não. O nosso Deus é um Deus vivo, porque ele morreu sim, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E a terceira coisa que ele fala é que ele não só ressuscitou, mas ele se assentou à direita de Deus e diz que ele foi nos preparar lugar. Glória a Deus. Então ele ressuscitou. Ele não é ele quem morreu por mim, ele ressuscitou por mim e ele está sentado à direita de Deus. E a quarta coisa que Paulo fala é intercedendo em nosso favor. Glória a Deus. É por isso que a nossa oração é sempre em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso intercessor. Nós já aprendemos aqui que interceder é se colocar diante de alguém a favor de outra pessoa. E é isso que Ele está fazendo. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele está vendo a luta que você está passando, Ele está vendo a situação que você está passando, e Ele está intercedendo junto a Deus pela tua situação. Ele está olhando para você. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo, e lá dos céus, à direita de Deus, Ele olha e Ele diz: Deus, olha aquela pessoa, Deus, olha aquele teu servo. Ele intercede por nós diante de Deus. Então não há condenação, não há ninguém que possa nos condenar. Glória a Deus por isso. E ele termina fazendo uma quarta pergunta no 35: quem nos separará do amor de Cristo? Que é o nosso tema de hoje. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Diante de tudo que nós falamos até aqui, diante desse capítulo 8, quem é que pode nos separar desse amor? Nós já aprendemos aqui e já falamos que até mesmo as lutas, as dores, as dificuldades, elas contribuem para que nós sejamos formados à imagem de Jesus Cristo. Então, o que pode nos separar do amor de Cristo? Está no versículo 35. Vamos ler novamente. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele vai fazer uma lista, 2 listas aqui. 2 listas. Primeiro, ele vai falar no versículo 35 do sofrimento deste mundo. Ele diz assim: será tribulação, ansiedade, outra tradução diz angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Então
tribulação é aquele processo de moer o trigo, né, de esmagar o trigo. Quantas vezes a situação não esmaga a gente? Nós passamos situação e a gente se sente esmagado, acabado por um certo tipo de situação. Paulo falou, pois bem, isso não pode nos separar do amor de Cristo, porque não separou Paulo. Ele continua dizendo assim, olha, a angústia é aquele sentimento que vem por causa das lutas, das dores que a gente passa. Essa angústia, sim, nós podemos até sentir, é normal, nós somos humanos, podemos sentir, mas isso também não pode nos separar do amor de Deus, porque isso não separou Paulo. Paulo ele diz aqui, fome, nem a fome. Olha, irmãos, Paulo passou por isso aqui, por nudez, fome e nudez. Paulo passou por isso. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Cidadão romano, judeu. A Bíblia diz que ensinados aos pés de Gamaliel, a tradição diz que ele falava 7 idiomas. Um homem respeitadíssimo, passou por fome, por nudez em Cristo. Não passou quando ele estava no mundo, não, ele passou em Cristo, por fome, por nudez. Como que essas palavras de Paulo me faz abominar cada vez mais essa teologia da prosperidade, do triunfalismo, que diz que se você está em Cristo, você tem que ser rico, nunca fica doente, tem que ter casa nova. Diz que tudo, sabe, essa teologia que nada tem a ver com o que Paulo descreve aqui. O que Paulo está dizendo aqui é que o sofrimento faz parte, mas ainda assim, esse sofrimento não pode nos separar do amor de Cristo. Você pode passar por fome, por nudez, sim, isso faz parte do sofrimento. Faz parte do sofrimento. Tomara a Deus que você nunca passe, glória a Deus que aqui nós temos um povo próspero, né? Temos um povo próspero, tanto que as nossas cestas básicas não saem para ninguém da igreja, é só para gente de fora. Porque somos um povo próspero, sim. Glória a Deus por isso, mas o que eu estou dizendo é que isso pode acontecer. Nós não estamos livres disso acontecer só porque somos escolhidos. Então Paulo fala, ainda que você passe por fome ou por nudez, isso não pode te separar do amor de Deus, porque não separou Paulo. Os perigos da vida ou espada, olha o extremo que Paulo diz aqui ele não tinha ainda, né? A espada ainda não tinha cortado o seu pescoço, mas ele fala assim, ainda que a espada corte o meu pescoço, como de fato cortou, isso também não pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que? Ainda que a espada corte o meu pescoço, isso não pode me separar do amor de Deus. Sim, sabe por quê? Paulo estava de olho, assim como os heróis da fé, na pátria futura. Ele sabia daquilo que estava por vir. Ele sabia, sim. Paulo não era ignorante a respeito das outras promessas da Bíblia. Sim, temos diversas promessas na Bíblia que nos conduz, sim, a viver uma vida vitoriosa aqui. Mas saiba que nós precisamos entender que o que não pode nos separar, que não há nada, mesmo que isso não aconteça, mesmo que a prosperidade não venha, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer, nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Se você realmente foi justificado, se um dia a fé que você teve em Cristo foi verdadeira, se o Espírito Santo habita na sua vida, você pode passar por o que for, que nada vai te separar do amor de Deus. No versículo 35, no versículo 36, ele diz assim, como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. Aqui ele está citando o Salmo 44, 2, onde esse salmo fala dos diversos sofrimentos do povo de Deus, do povo de Israel passou, e que nós também passamos. O Salmo 44, 2 é um salmo que descreve o sofrimento do povo de Deus. Então, não fique frustrado quando você estiver passando por luta e por dores na tua vida. Não fique frustrado pensando que Deus te abandonou, que é má sorte, que isso não deveria estar acontecendo com você, que a sorte não sorriu para você.
você. Não pense que Deus não te ama. No versículo 37, ele vai dizer: contudo, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Então, depois de escrever todo esse sofrimento do mundo, ele declara isso: mas em todas essas coisas. Que coisa, gente? O que ele acabou de falar aqui, o que ele acabou de escrever aqui: fome, nudez, perigo, espada, morte, tudo isso aqui, perseguição, angústia por causa do sofrimento. Quantas pessoas não conseguem resistir a menor perseguição? Falar de mim, se levantaram contra mim, estão contra mim. E aí a pessoa começa a fazer rixa, lutar contra aquele que está com ele, e aí cria rixas. Irmãos, perseguição não pode te separar do amor de Deus. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus por isso. No versículo 38 e 39, ele fala de uma outra lista. Portanto, estou seguro de que nem morte, lembra que nós falamos aqui da morte como separação? Então, nem morte, ou seja, nada pode me separar de Cristo, nem a vida, não importa a vida que possa te oferecer, isso não pode te separar do amor de Cristo, nem anjos. Aí ele fala dos anjos, que são ministros de Deus, nem os próprios anjos podem me separar do amor de Cristo, nem menos demônios podem me separar do amor de Cristo, nem o presente, nem as coisas que estão acontecendo agora, nem o que vai vir no futuro, nem qualquer poder. Algumas traduções diz principados e potestades. Então nada disso. Quando fala de principados, está falando de poderes humanos. Quando fala de potestades, de poderes celestiais. Nenhum desses poderes pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade. Quer dizer, Paulo está falando que não há nada, onde você for, em qualquer dimensão, nem qualquer outra criatura, nada que foi criado poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes as pessoas se assustam quando eu digo: olha, aquele que é um crente verdadeiro, aquele que creu em Cristo verdadeiramente e pela fé de graça ele recebeu o Espírito Santo na vida dele, ele pode até desviar-se. Ele pode até desviar-se, mas aquele canto que nós cantamos vai ser uma realidade na vida dele. Aquele que já pisou no santo dos santos, em outro lugar não pode viver. Não sabe viver? Não sabe ou não pode? Não sabe viver. Nunca mais você vai saber. Eu já testemunhei aqui para vocês, eu fiquei 3 a 4 meses, depois de ter convertido, eu fiquei 3 a 4 meses afastado, me desviei. Fiquei 3 a 4 meses fora da igreja, abandonei, pensei que tinha abandonado a Cristo, na verdade eu abandonei, mas ele não. E então eu voltei a fazer, eu voltava às mesmas coisas que eu fazia antes. Eu comecei a ir para os bares de novo, comecei a ir para as festas de novo, voltei a fazer tudo que eu fazia, voltei a ser um homem como eu era antes, um homem da madrugada, Mas nunca mais eu soube ficar naquele lugar. Nunca mais aquele lugar me satisfez. Nunca mais eu senti alegria naquele lugar. Nunca mais aquilo, eu estava ali, mas aquilo ali me dava angústia, me incomodava. Eu queria estar ali, eu queria rebelar contra Deus. Eu queria mostrar para todo mundo que eu tinha abandonado esse Deus, porque Ele não fez as coisas que eu queria que Ele fizesse. Então eu queria mostrar. Mas eu não consegui ir por muito tempo. E assim é na vida de todo aquele. Talvez, pastor, você ficou 3, 4 meses, eu conheço pessoas que estão há 10 anos.
Não acredito que esteja mesmo, mas se estiver, e se um dia verdadeiramente ele recebeu a Cristo, ele vai voltar. Ele vai voltar. Pode ir onde for, mas ele vai voltar. A não ser que não tenha sido salvo nada. A não ser que o Espírito Santo não convenceu ele nada. Mas se ele foi verdadeiramente salvo, ele pode ir onde for. Ele pode descer nos lugares mais sombrios, que Deus vai buscar ele lá. Deus busca ele lá. Ele vai voltar. Todo salvo em Cristo Jesus, ele não vai se perder para sempre. Algumas vezes as pessoas, eles ficam um pouco chocados, né, quando eu falo, olha, pode ficar tranquilo, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que verdadeiramente recebeu a salvação, ele não vai viver longe dessa salvação por muito tempo. Pastor, e aqueles que abandonaram e nunca voltaram? E aqueles que se foram e nunca voltaram? Irmãos, na igreja, muitas pessoas vão para a igreja convencidas. Ah, Jesus é o melhor caminho. Ou vão, porque todo mundo está indo, é moda agora para a igreja, é moda agora ser evangélico. Ah, eu vou porque alguém me convidou e eu gostei, simpatizei e continuei indo. Ah, eu vou por causa da minha família. Então tem muitos motivos, às vezes, pelo qual as pessoas começam a frequentar uma igreja. E às vezes afastam, nunca mais voltam. Mas o que eu digo para vocês, se você quiser me questionar, questione antes o apóstolo Paulo. Questione antes, depois de tudo o que nós estudamos até aqui, antes de me questionar, questione o apóstolo Paulo. Porque ele está declarando, nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. O pecado vai poder separar? Não. A atuação do demônio vai poder? Não, está escrito. Você pode ir, você pode fugir para onde for. Se um dia o Espírito Santo habitou em você, se você correspondeu a esse amor de Deus, nada vai poder nos separar. Há uma certeza de salvação para aqueles que foram redimidos. Há uma certeza para a tua vida. Há uma certeza para nós. Não fique angustiado com isso, não. Por que eu faço questão? É claro que a minha oração é que você viva bem, para que Deus abençoe você. Ontem foi tão emocionante, né, entrar no quarto do hospital para conhecer o Isaac, né, o bebê do Mateus com a Letícia, porque eu lembro desde o primeiro dia que ele entrou e sentou no quarto lá, antes de compartilhar os desejos que ele tinha, mas quando ele entrou lá no quarto para contar para nós como ele estava, né, e tantas incertezas, tanta coisa, e agora você vê que Deus foi abençoando. A Letícia nem parecia que teve um filho, nem parecia que teve uma cesárea, ela estava absolutamente normal, conversando normal, andando normal, tudo normal. Deus colocou a mão em cada detalhe. Deus fez até que atrasasse, sabe? Deus fez de tanto detalhe, eles estavam lá e aí ficaram esperando. Na hora de ir ter o parto, surgiu uma emergência, eles tiveram que voltar de novo. Mas sabe por que Deus fez isso? Eles acabaram ficando, não tinha, a hora que eles foram para voltar para o quarto, para ficar agora onde eles estão, não tinha mais espaço na área que era para eles, né? E aí eles tiveram que ficar como se fosse uma primeira classe. O quarto que eles ficaram, né, foi no quarto de primeira classe. A gente entrou lá, parecia um hotel de luxo. Sabe, Deus cuidou de cada detalhe. Então a nossa oração é para que você vá bem, é para que você prospere, é para que o teu casamento vá bem, é para que todas as coisas que você realmente olhe e leve uma vida vitoriosa. Mas o que eu quero alertar, que não é isso que a Bíblia promete como sendo o propósito de Deus. Não é isso. Nós já entendemos o porquê durante esse estudo até aqui. Isso já tem que ter ficado bem claro para você, para que você enfrente o sofrimento de cabeça erguida, as lutas de cabeça erguida, para que você não vire as costas para Deus, porque às vezes
Deus está querendo nos tratar, Deus está querendo usar aquela situação para você fazer parecido com Cristo, e a gente demonstra que está muito longe disso, e aí o sofrimento perdura, e aí Deus tem que fazer aquilo de novo, e às vezes tem pessoas que Deus vai ter que ficar corrigindo a vida inteira. Deus não vai, se Deus concedeu o que Ele quer, Ele abandona. Toda vez que Deus concede, Ele afasta de Deus. Então às vezes Deus tem que ficar segurando as rédeas a vida toda. Mas saiba e tenha certeza que nada pode te separar deste amor. Deus, Ele prova esse amor. Prova como? Eu não tendo luta? Não. Eu ficando rico? Não é assim que Ele prova. Já falei aqui, você quer prosperar, quer ficar rico? Trabalhe. Moça, você quer arrumar um bom casamento? Se cuide. Né? Os moços aí querem arrumar uma boa moça, uma moça de Deus, seja um homem de Deus. Agora, você quer que o propósito de Cristo se cumpra na sua vida para toda a eternidade? Se submeta a Ele, obedeça a Ele, viva para Ele, independente de sofrimento, de luta, de dor que você estiver passando. Jesus Cristo foi um homem de dores, Paulo foi um homem de dores, mas o propósito de Deus se cumpriu na vida deles, através deles. Porque Deus já provou esse amor. Romanos 5,8 diz que Deus já provou esse amor. Ele não precisa fazer mais nada para provar esse amor. Ele já provou. Porque Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco como? Pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é que Ele nos amou depois, não é que Ele nos amou quando nós nos convertemos, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores e se entregou por nós assim. Nós vamos encerrar cantando isso, vamos seguir. Nós vamos encerrar hoje, eu vou orar antes de cantar, né? Mas nós vamos encerrar cantando esse cântico. Nós já vamos para uma outra parte na próxima quarta-feira, mas hoje nós encerramos essa grande sessão onde Paulo fala desses assuntos mais importantes da nossa vida: perdição, justificação, santificação, terminando com a certeza da salvação. Vamos ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. E vamos orar. Deus, eu oro, Pai, nesta hora, para que a Tua palavra, ela tenha agora uma atuação. Essa palavra que acabamos de ouvir tem uma atuação na nossa vida, como aquela espada poderosa de 2 gumes, que tem o poder de penetrar no mais íntimo do nosso ser e sondar os nossos corações, sondar as nossas intenções. Deus, eu oro para que essa certeza, essa convicção venha na vida de cada um de nós. Eu oro para aqueles, ó Deus, que talvez por causa das lutas, das dores, esfriou. Eu oro por aqueles, Pai, que até mesmo estão pensando em te abandonar e voltar atrás, que eles tenham certeza que isso não vale a pena, que eles tenham a certeza e a mais pura convicção de que não há nenhum outro lugar que eles possam se encontrar, não há nada que vai poder separá-los. Onde eles forem, da maneira que eles se rebelarem, ali o amor do Senhor os buscará. Eu oro, Deus, para que nós possamos ter essa convicção e sentir esse amor de tal forma que nós possamos nos dedicar mais ao Senhor, que nós possamos, ó Pai, de alguma forma, não na mesma dimensão, porque isso é impossível, mas de alguma forma possamos retribuir esse grande amor por nós. Eu oro, Deus, para que a nossa fé se fundamente, se fortaleça no Senhor, através dessa palavra, dessa certeza que nós podemos ter. Não há nada, ninguém que poderá nos separar desse amor, porque esse amor já foi provado na cruz do Calvário. Foi Cristo Jesus quem morreu por nós. Nós te louvamos por isso. Nós queremos cantar isso nesta noite. Nós queremos adorar o teu santo nome, Pai, com essa certeza que nós podemos ter.
E essa verdade seja no teu coração. Essa é antiga. Essa é tão antiga que nem a Vera conhecia. Irmãos, que Deus nos abençoe. Sábado nós teremos o culto dos jovens. Domingo nós vamos estar reunidos para uma grande celebração às 18h30 e vai ter cantina. A cantina deste domingo é feijão tropeiro e cachorro quente. Por favor, quem puder, como está sendo incentivado nos grupos aí, faça sua reserva para poder facilitar o trabalho dos jovens, tá bem? Deus te abençoe e cumprimente teu irmão com a paz sempre.